iniciar comigo hoje essa jornada de lermos o livro Angústia Contemporâneas e Gestalt Terapia. É uma compilação de vários textos organizado por Margaret Marras. É um livro de 2020 e aborda em cada capítulo um tema diferente. E a ideia é que a gente vá lendo juntos e fazendo reflexões. Eu tenho, como Gestalt terapeuta, a predileção de também olhar para a minha própria vida e as minhas experiências e identificar os conceitos de Gestalt terapia. Acredito que a Gestalt ela é muito vivencial e os temas que foram abordados nesse livro são muito realmente contemporâneos, aparecem com bastante frequência na nossa prática clínica e aqui os autores vão trazer reflexões de fundos mais de bases conceituais da Gestalt terapia e como isso se apresenta no manejo clínico das situações que eles vão abordar. Então, iniciando hoje, a gente vai tratar sobre um texto de Enio Brito Pinto. Ele é claramente uma sumidade dentro da Gestalt terapia e ele vai tratar, o texto dele chama-se A Espera e a Ansiedade. Ele tem inclusive um livro que trata apenas de ansiedade, mas eu achei muito interessante essa dialética que ele fez entre ansiedade e esperar, né? E ele vai iniciar esse texto, bom, vamos começando então, dizendo que hoje a nossa ansiedade ela se traduz numa inabilidade de esperar, nós perdemos a capacidade de esperar, né? E ele nesse texto ele vai refletir como recuperar essa capacidade de esperar, e esperar com paciência, com saúde, com atividade, com confiança. Então, o texto do Enio vai primeiro delimitar um pouco o que ele trata como ansiedade, o que ele vai trazer como sendo ansiedade. E o primeiro aspecto que ele vai trazer é que a ansiedade é algo inerente ao ser humano. Não dá para ser um ser humano sem sentir ansiedade. E a ansiedade é algo que varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. É como a gente vivencia alguns fenômenos na nossa vida. E ele vai também tratar sobre a ansiedade como sendo talvez algo mais saudável e talvez algo mais patológico. E o que vai determinar se é uma ansiedade saudável ou patológica está no contato consigo mesmo e um contato com os fenômenos que nos trazem ansiedade, né? Um outro conceito que ele vai abordar no capítulo é a questão de um sentimento de ameaça. A ansiedade ela está muito ligada e ela surge a um sentimento de ameaça ao seu ser ou ameaça a algum valor importante para você. Ameaça a sua autoimagem, ameaça seu casamento, aos seus relacionamentos, ameaça aquilo que você acredita como sendo bom, justo, como sendo valores inegociáveis, digamos assim. E o Enio também vai trazer a ansiedade como uma fantasia de uma inabilidade, fantasia de não ter recursos para lidar com algumas situações. Importante isso. Às vezes na prática clínica a gente precisa, inclusive, confrontar o paciente com essa fantasia mesmo e trazer potenciais positivos para que o paciente consiga explorar esse momento de ansiedade. Ele vai também trazer que a ansiedade são expectativas sempre catastróficas e é algo inerente ao ser, tá? Mas que elas são positivas, são ansiedades positivas se elas geram um sentimento de cuidado, de prevenção, mas se elas geram um sentimento ou comportamentos de evitação, ela provavelmente é uma ansiedade patológica, tá? E a gente pode também pensar que a gente não deve ser tão ingênuo de achar que a vida é um mar de rosas e só pensar positivamente. E ele então vai fazer essa diferenciação de uma ansiedade que é uma hipótese, né? E de uma ansiedade que é uma fatalidade, né? Então a ansiedade, dentro dessas descrições do Enio, ele vai trazer como uma tensão, né, de prever o futuro, uma tensão de uma maneira patológica também de evitar o futuro. Essa evitação do futuro
ela gera comportamentos e às vezes pensamentos intrusivos que são aliados, eu posso até colocar, não está no texto, de uma ansiedade patológica, né? Então ele termina dizendo que a ansiedade é essa tensão entre o presente e o futuro, né? E ele vai dar um exemplo interessante que é para poder ilustrar isso, que é, por exemplo, a ansiedade de ir para uma entrevista de emprego, né? Você não quer realmente, como ele disse, ter a sua reputação abalada, seus valores, há uma previsibilidade ali onde você quer evitar um, um resultado negativo dessa ansiedade, dessa entrevista de emprego, o que gera uma ansiedade patológica. E a diferença de você, pelo menos, estar ansioso por um evento mais simples, como sentar para almoçar. Isso não tem esse peso que a gente tratou, por exemplo, que a gente observou numa entrevista de emprego. Então, como a gente lida, né, com o nosso tempo também, delimita se essa ansiedade que a gente sente ela é mais saudável ou não. E aí ele vai falar sobre o perigo, o texto vai falar sobre o perigo da presentificação, né? Interessante isso, porque a Gestalt terapia trabalha muito com essa percepção do aqui e agora, de viver esse presente. E ele vai falar que o paradoxo é que o presente realmente não existe no final das contas, porque assim que a gente percebe o presente, ele já não existe mais, ele já virou passado, né? E viver essa fluidez do tempo, né? E ser capaz de transitar entre o presente e o futuro é como a gente começa a perceber a nossa ansiedade. E essa fluidez vai trazer, na verdade, momentos de ansiedade e que podem ser identificados, como a gente já tratou aqui no texto, sobre algo mais patológico, mais saudável, né? Então a ansiedade ela é esse transitar para o futuro com tensão, digamos assim, evitando que algo catastrófico aconteça, evitando que aquilo que a gente previu não deve acontecer, criando causas e condições para que não aconteça, né? E aí ele vai trazer então no texto a função da espera, porque o texto vai falar sobre, né, angústia, ansiedade e espera. E ele vai falar que a paciência é a matriz da espera. E a paciência seria, na verdade, uma virtude, né? E é uma virtude que falta muito hoje pra gente. A gente perdeu essa virtude da paciência. Então, ele vai falar sobre essa diferença do ato de esperança e do ato do cansaço mesmo, né? Dessa espera que é mais ativa e de uma espera que é mais passiva. Como é que ele vai tratar isso no texto, né? Ele vai tratar isso até com um exemplo, dizendo que às vezes as pessoas procuram terapia para saber esperar mais, para poder criar ferramentas internas para poder esperar mais, enquanto outras pessoas vão procurar terapia para deixar de esperar. E ele traz um exemplo interessante onde ele fala de um paciente que ele fala assim, o paciente fala pro Enio, eu sou paciente demais, e o Enio responde, talvez paciente com dois S's, né? Onde ele estava ali evocando no paciente um sentimento, para que ele tomasse awareness de um sentimento de passividade, ou até passional, né? De estar agarrado a alguma visão de si mesmo. Então ele vai tratar no texto dois tipos de espera que ele vai descrever. Até vou pôr aqui depois. Uma espera que é mais passiva, introjetora, moralista, ressentida, raivosa e controladora. E uma espera mais ativa, que é mais assimilada, mais ética, mais calma, mais confiante. E ele exemplifica isso no texto com algo que eu comecei a colocar em prática na minha vida, que é a gente está esperando o sinal vermelho virar para verde, né, quando a gente está dirigindo. Então, se você está ali esperando, pensando que não vai passar o sinal vermelho por conta de uma multa ou com pressa, isso demonstra essa primeira ansiedade, que é mais ressentida, raivosa, mais controladora, mais introjetora mesmo, né? E se a gente espera o sinal verde dando espaço para o outro, a gente então tá nessa espera mais ativa, mais assimilada, mais confiante mesmo, que o nosso tempo vai chegar nesse sentido. Então, há essa percepção diferente, né, do tempo. Quando a gente está nessa espera mais introjetora, mais passiva, a gente reage com pressa, né? A gente quer sair daquela situação. E quando a gente está numa espera
mais ativa, mais assimilada, mais ética, né, digamos assim, a gente percebe o tempo com mais rapidez. E eu comecei a colocar isso em prática quando eu estou dirigindo nesse trânsito louco aqui de São Paulo. E ele segue então no texto dizendo que espera também é cocriação e é fruto de uma fronteira de contato de cada pessoa e como essa fronteira se relaciona com o campo onde está. E aí o texto do N vai dividir esse tipo de espera entre 4 esperas, né? Então ele vai falar primeiro de um mundo mais apressado, depois ele vai trazer o conceito de raízes e âncoras, depois ele vai falar sobre imediatismos e ele vai terminar o texto dizendo esperando a morte chegar. E ele vai então, vamos iniciar, onde ele vai trazer essa questão de que o mundo deveria ser rápido e tornou-se apressado. Será? E ele vai dizer que a rapidez é desejada no momento atual, né? A rapidez nos traz esse sentimento de confiança, né? Enquanto a pressa, ela tem um fundo ali de uma ansiedade patológica, que está mais relacionado ao tema ansiedade. E ele começa fazendo essa reflexão no texto, falando sobre o aumento da expectativa de vida e o progresso material da sociedade, né? Até o avanço das comunicações, né? E eu me lembro, por exemplo, que eu sou da geração orelhão, onde a gente tinha que carregar ficha ou ir num bar para comprar uma ficha para poder ligar para casa. E tinha que ser rápido, né? Tinha que ser uma comunicação rapidinha, porque a ligação caía. E hoje a gente tem um celular aí com planos ilimitados, onde hoje você fala por vídeo, né, com as pessoas. E apesar desses avanços, né, de expectativa de vida, melhoria na expectativa de vida, de saúde, eles trazerem, digamos assim, mais tempo para nós, né, eles melhoraram a nossa condição de tempo, houve um paradoxo, né, porque era para ser um tempo onde a gente teria um contato mais franco, mais afetivo, mais amoroso com as pessoas, mas aconteceu o contrário, né? A gente tem cada vez mais relações mais superficiais, mais utilitárias, mais secas, embora mais abundantes, né? Quando eu li isso no texto, me veio automaticamente aquele feliz aniversário que todos nós recebemos no Facebook. Às vezes até pessoas que a gente não conhece, né? Eu sou da época onde a gente ficava em casa, às vezes, para ligar, para receber a ligação dos familiares, né, no dia do seu aniversário. A orelha até caía ali, você recebendo parabéns da família toda. Hoje em dia, as pessoas só mandam esse parabéns, que é mais seco, mais superficial, porque o calendário lá do Facebook te mandou uma notificação. Hoje é aniversário do fulano. E a gente percebe isso, mas a gente também entende que os valores sociais mudaram, né? E essas confianças internas, desses nossos valores internos, eles acabam sendo confrontados com esses valores externos, né? O que é que está sendo, digamos assim, priorizado, valorizado. Isso também é um sentimento de ansiogênico até, né? A gente fala, poxa, eu não mandei feliz aniversário no Facebook para aquele meu amigo, perdi, esqueci, né, o aniversário. E isso então começa a gerar esse conflito interno, né? De você talvez negar até um pouco da sabedoria do nosso organismo, né? De esperar o tempo das coisas. E ele segue no texto dizendo que a pressa virou um autoelogio. Nossa, isso é muito interessante. Ele vai falar sobre essas conversas de elevador. Sabe quando você encontra alguém, um vizinho, no condomínio, você fala, como estão as coisas? Tá corrido. Como se aquilo fosse, digamos assim, um elogio, né? Onde a sua vida tem um valor, tem um sentido porque ela está atribulada, onde você não tem tempo para respirar. E ele vai deixar uma pergunta para nós: qual é o custo disso? Dessa pressa? Desse valorizar que estamos num momento de pressa o tempo inteiro? E ele vai dar a resposta também no texto, né? Ele não vai deixar para a parte 2 não. Ele vai dizer que esquecemos da relação eu-tu, né, do Buber, que é criar essa relação mais próxima, de intimidade, de escuta ativa. E ele diz no texto até que criamos um espaço oceânico entre as pessoas, né? Quando ele... Então essas facilidades todas de comunicação,
elas acabaram criando um espaço oceânico mesmo. Eu lembrei daquilo que a gente faz às vezes de mandar o WhatsApp para alguém para perguntar se a gente pode ligar, né? A gente acaba criando uma barreira, um filtro ali dessa comunicação, né? Será que eu devo mandar essa mensagem? Será que se eu ligar vou estar atrapalhando? E são novos valores, né? E ele vai dizer que o custo disso foi que tirou-se um pouco do sabor da vida. A gente às vezes tem muita abundância das nossas experiências, mas tem pouco sabor, né? E apressou-se também o tempo natural das coisas. O exemplo que ele dá no texto é de uma criança que aprende a ler e a família elogia, mas a criança não entende, por exemplo, o simbolismo daquilo que ele está lendo. É muito literal ainda, né? Então, acabou ficando muito precoce. E eu dou um outro exemplo, uma prima minha que falou, não, mas a minha filha vai fazer 9 anos, já é quase pré-adolescente. Eu falei, o que seria quase pré-adolescente, né? A sua filha é criança, vamos celebrar esse momento da infância dela. E é esse apressar, né, que acaba sendo normalizado. E a gente acha isso, né? Quando a minha prima diz que a filha é pré-adolescente, é como se esse correr do tempo, né, essa correria fosse normatizada como sendo algo bom e positivo, ao invés de ver que a gente está pulando uma etapa, né, esse tempo natural das coisas. E essa sensação, ele vai também trazer que o custo disso foi essa sensação tecnológica até, da gente estar em diversos espaços e às vezes poder, né, estar em diversos espaços no mesmo tempo, mas às vezes também não estar em lugar nenhum, né? E isso é muito comum. Outro dia eu fui almoçar com amigos e a gente fez uma reserva num restaurante. A gente chegou, estava todo mundo no horário, mas a nossa mesa não estava pronta. E aí eu percebi que ao invés das pessoas estarem, era um grupo grande, de 10 pessoas, de estarem conversando entre si, estava todo mundo no celular. Tentando resolver coisas, né, do trabalho. Ah, já que aqui a mesa não está pronta, sendo que né, vamos resolver coisas ali que estão pendentes. Esse é o custo da gente tirar o foco da nossa relação eu, tu com o outro e de estar no presente ali. O objetivo daquele almoço era a confraternização. E não aconteceu, porque a gente recebeu esse chamado tecnológico, eu vou dizer assim. E nesse mundo líquido, o texto vai trazer que a gente acaba confundindo um pouco o que é o nosso desejo e o que é a nossa necessidade, né? E, obviamente, isso é um ansiogênico grande hoje em dia. Eu posso até relacionar, por exemplo, com essas tecnologias, né? A cada 6 meses ou cada ano sai um celular XPTO que tem um botãozinho a mais, uma câmerazinha diferente, um app que só aquele modelo vai poder baixar e as pessoas ficam nessa ansiedade de se atualizar através da tecnologia. Mas será que a gente precisa realmente disso? É um ponto a se questionar e que o texto, posso dizer que me pegou também aqui. E o texto vai trazer um antídoto, que seria um anticoagulante, né? Ele vai falar, por exemplo, assim, como se a gente estivesse num caldo, onde a gente precisa separar um pouco daquilo que é líquido e daquilo que é sólido, para poder ver o que tem solidez na nossa vida, o que nos dá suporte. E eu, dentro da minha prática clínica, vejo que às vezes a gente não pode, ou eu evito fazer esse confronto de cara com os pacientes, né, daquilo que é mais sólido, porque aquilo pode trazer uma sensação de desespero nas pessoas, né, onde elas percebem que não tem muito aonde se agarrar naquele momento. E, e ele vai fazer essa relação com pressa e rapidez, né? No texto aqui ele vai dizer: a rapidez é desejável, mas se não dialoga com a possibilidade da espera, torna-se pressa e deteriora o contato. E a gente precisa realmente ver, né, se a gente está querendo as coisas com eficiência, com rapidez, ou se a gente está apenas querendo pressa porque está ansioso com outras questões. Eu, uma vez, fui numa cerimônia do chá, sabe aquela zen, aquela cerimônia que é japonesa do chá. E me surpreendeu muito, porque eu achei que fosse demorar, que fosse algo assim de horas. Não, mas a preparação do chá é rapidinho. Mas o bonito é você observar que cada gesto, cada movimento, cada momento ali foi pensado para ser, na verdade, rápido. Rápido e eficaz. Para você gastar o menos de energia e apreciar a beleza daquela preparação. E isso foi interessante, porque dá um nó mais ou menos na sua
cabeça, porque a gente achava que, eu pelo menos fui com amigos, a gente achou que ia demorar, e não, era olhar aquela eficiência e ver com beleza aquela rapidez. Ele vai seguir o texto, ele vai seguir o texto falando sobre raízes e âncoras, uma troca inevitável. Como assim a ansiedade relacionada com raízes e âncoras, né? Bom, ele inicia essa parte do texto, o N vai iniciar dizendo sobre as conquistas materiais que nós temos na sociedade, né? Isso acabou ocasionando novos valores sociais, né? E ele vai falar que o Ocidente está numa crise de valores. Eu até arrisco a dizer que não é só a sociedade ocidental que está numa crise de valores. O Oriente também, né? Eu acho que esse intercâmbio, né, esse ser cidadão do mundo, acaba colocando em xeque um pouco das nossas tradições, que no texto seria essas raízes que a gente carrega com a gente. E ele vai dizer que a tradição ela oferece uma segurança, uma confiabilidade e uma certa previsibilidade da vida, né? Que seriam aí, digamos, alguns antídotos, né, para situações mais ansiogênicas. Mas, de alguma forma, apesar dessa tradição oferecer uma estrutura e um suporte para novas mudanças, ela deve ser diferenciada de algo que ele vai chamar no texto de tradicionalismo, né, onde a verdade e tudo aquilo que é bom já foi revelado, seja num livro religioso, numa ideologia política, numa referência cultural. E ele vai fazer referência a isso numa analogia a um calo. Ele vai falar: o tradicionalismo é como um calo na planta do pé da cultura. Ele atrapalha a caminhada, tornando-a mais dolorida e às vezes chega mesmo a impedir o caminhar por algum tempo. Mas esses calos têm tratamento. Eles podem ser temporariamente extirpados até que retornem, exigindo novos cuidados terapêuticos. Sim, às vezes a gente precisa lidar com alguns, digamos, tradicionalismos, mas o importante é você fazer essa atualização, né? E aí ele vai continuar o texto explicando um pouco de como isso se deu na sociedade. E ele vai trazer a questão do capitalismo. O capitalismo realmente ele rompe com tradições, né? Então, por exemplo, se o seu pai era camponês, você seria automaticamente camponês. Se o seu pai era padeiro, você provavelmente seria padeiro, né? Isso é um enraizamento, né? E o capitalismo ele vem dizer, então, pra gente que a gente pode escolher o nosso lugar no mundo. A gente pode escolher os nossos valores a partir de então. E isso, de alguma forma, é visto como uma liberdade. Mas essa liberdade, ela também traz digamos assim, um efeito colateral, que é a ansiedade, né? E aí ele vai trazer no texto que se antes a liberdade nem sequer era pensada como valor, agora a felicidade depende da liberdade e de sua consequente e consequentemente é ansiogênica, né? Essa possibilidade de escolher realmente é ansiogênica. Eu vejo isso muito nos pacientes adolescentes que estão ali naquele limiar de escolher a profissão, né? E que profissão escolher? Né? Será que eu sigo a minha natureza interna e aquilo que eu acho que eu tenho mais propensão a ser feliz? Ou eu escolho uma profissão do momento, de TI, porque eu sei que eu vou ter emprego garantido, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E esse saber multifacetado atual nos obriga a escolhas constantes, né? Se a gente parar para pensar, desde o momento onde a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está o tempo inteiro fazendo escolhas. E que, é o que eu falei, só que essas escolhas hoje elas estão muito mais abundantes. A gente precisa escolher com muito mais frequência. A gente é bombardeado o tempo inteiro por informações, seja de internet, seja uma questão política, e você também achar que precisa inclusive opinar, tomar um lado sobre aquelas verdades que estão sendo expostas, ou aqueles fatos que estão sendo expostos a você. Isso é terreno fértil para uma ansiedade patológica, como o Enio vai trazer aqui no texto. Então ele vai dizer que esse ser cidadão do mundo, né, esse estar hiperconectado, que a gente clica no celular e pode ver o que está acontecendo no Japão, na França, em outro idioma, mesmo que você não fale, o celular traduz para você, isso impede um pouco as nossas raízes, né? Impede que a gente tenha, digamos que a gente esteja com bases mais sólidas para poder fazer mudanças, né? Mas ao mesmo tempo,
que essas raízes elas são as tradições que dão um futuro mais provável e menos ansiogênico, elas limitam um pouco o nosso poder de escolha. Tá aí uma grande dicotomia para a gente analisar, até nos nossos casos clínicos, né? Porque algumas ansiedades elas vão estar ligadas a esse momento de um desconforto, de ter que escolher diferente da família, de ter que escolher diferente daquilo que todo mundo está fazendo. E a velocidade da tecnologia nos traz essa insegurança também, né? O que, que daria suporte para o nosso viver? Eu estava conversando com um amigo recentemente, ele é da área de tecnologia de informação, onde ele diz, olha, existe às vezes siglas e questões do TI que eu nem eu sei. Ele falou assim, eu fico o tempo inteiro me atualizando para poder, inclusive, estar, digamos assim, surfando na crista da onda do mercado, porque é uma área que muda muito tempo e requer que você uma tecnologia que está hoje, digamos, de ponta, daqui um ano, 6 meses é totalmente obsoleta. Então não adianta você ser um expert só naquilo e achar que a tua vida está ancorada naquilo, né? Não está. Você precisa o tempo inteiro estar mudando essa âncora, né? Para poder ter fluidez no seu viver. Então essa necessidade de mobilidade, de ter mais liberdade, trocou essas nossas raízes por âncoras, né? Que é esse exemplo que eu falei do meu amigo do TI. E para algumas escolhas, as raízes se tornaram realmente inúteis, né? Eu acho que e aí pode cair nessa questão do tradicionalismo, que é algo também ansiogênico, o tradicionalismo, né? É, então, a gente agora precisa de âncoras, né? É um sentimento de segurança também, de ter algum lugar para se agarrar. Eu acho que isso é necessário dentro do texto, ele vai trazer. E será isso bom ou ruim? E ele vai dizer que as âncoras são mais facilmente removíveis ou transformáveis e por isso permitem maior mobilidade, maior criatividade, ao mesmo tempo que móveis são menos confiáveis. Resistirão às tormentas como as raízes prometiam resistir? A resposta é que não sabemos ainda, porém não se pode mais voltar às raízes. Há que se ajustar criativamente para âncoras. Realmente, a gente criou uma nova maneira de se apoiar dentro de valores e virtudes. Ele vai trazer alguns exemplos, como a questão da família, que antes era a família tradicional pai, mãe e filhos, hoje em dia nós temos famílias homoafetivas, nós temos famílias que são agrupamentos de pessoas que vivem juntos, são novos conceitos. Né? Mas mesmo assim a família é uma âncora ali, né? Ela não é mais a raiz, mas ela virou uma âncora nos momentos atuais. E esse é um dos mais importantes desafios do momento atual, ele vai dizer, né? E seguir o curso natural das coisas, às vezes pode ser um pouco ansiogênico se você não tiver essas âncoras, né? E também não se conhecer. Eu acho que aí tá uma grande chave para fazer psicoterapia, de entender onde é que estão as suas âncoras, porque às vezes a gente vai precisar de mais de uma. Ele vai entrar então no terceiro tópico, que ele vai falar sobre como discutir a ansiedade, é imediatismos, urgências ou aproveita que vai acabar logo. Achei muito interessante ele trazer desse jeito, né? Que é uma espera que fica ameaçada pela ansiedade. Né? E engraçado isso, porque dentro da Gestalt terapia a gente fala muito sobre o aqui e agora, sobre a necessidade de estar no aqui e agora. E o texto vai trazer e vai confrontar um pouco isso, como as pessoas percebem esse aqui e agora hoje. Que ele está vestido de um olhar inconsequente para o futuro. Isso não é aqui e agora, mas é como as pessoas entendem hoje em dia. E o aqui e agora, então, ele acaba sendo interpretado como aflição, né? É o fruto de uma incapacidade de lidar com frustrações dos desejos. Sou até meio piegas, né? Meio pesado isso, mas é esse momento de você talvez confrontar esse aqui e agora com as suas urgências e seus imediatismos. Eu dou o exemplo da gente dormir com o celular perto da cama, né? Ou então da gente, antes de dormir, ver se tem mensagem e assim que acordar já ver se tem mensagem, né? Então, esse aqui agora tornou-se mesmo essa incapacidade de lidar com essas frustrações dos nossos desejos, né? Essa sensação de que está perdendo algo, né? Ele vai dizer,
esperar vai se tornando um dom cada vez mais raro, assim como a capacidade de concentração. E ele vai dizer: o silêncio mais angustia do que conforta, se é que ainda conforta. Né? Essa necessidade que temos, né, de estar sempre ocupado com informações e achando que a nossa presença, inclusive, é indispensável em todos os momentos. E qual seria esse antídoto para essa ansiedade do aproveita que vai acabar logo, né? Ele vai dizer que são entender que a gente precisa fazer uma ponte, um diálogo entre os nossos projetos e os nossos horizontes. Porque senão a gente vai ter um aqui agora apenas de projetos, apenas de metas. E ele vai trazer: os projetos são execuíveis por meio de ações humanas. São frutos de uma mirada desejosa para o futuro e do movimento em direção à realização desses possíveis desejos. Enquanto os projetos são alcançáveis, os horizontes são inalcançáveis. Quando chegamos a eles já não estão mais lá. Assim, o projeto é concretude e o horizonte é a abstração. O horizonte alimenta a espera ativa, de modo que sem ele só resta o projeto, a espera angustiada à deriva da ansiedade patológica. O projeto almeja o sucesso, o horizonte a realização. Quando o horizonte e projetos dialogam com calma, faz nascer no coração a possibilidade da espera habilidosa e do trato amoroso e confiante com o tempo, o qual, por sua vez, dá suporte à mais importante e mais difícil espera, que é a espera do fim. Que interessante isso, porque realmente a gente acaba achando, né, e ele dialogou antes com essa sensação de que nós precisamos o tempo inteiro estar ocupados e achando que ter um dia a dia atribulado é algo positivo, e ele vai dizer: tá, mas qual é o horizonte para isso? Né? O que você está? Você está apoiando o seu aqui e agora apenas em projetos, apenas em metas, ou você está dialogando o seu aqui e agora com um horizonte, onde você quer chegar, aquilo que você quer vislumbrar na sua vida? E aí é um momento mais difícil, que é a espera do fim, que é a nossa finitude mesmo. E aí ele vai tratar sobre o quarto tópico relacionado à ansiedade, que é esperando a morte chegar. Tema meio pesado até, né? E ele vai trazer nesse aspecto que a morte ela é um fato, né? E que é certeza, né? E há então nesse diálogo de que uma tensão até sobre o futuro, de que há uma certeza de que morreremos com a incerteza de saber quando, né? Esse paradoxo, ele é uma espera que não é espera. E é interessante porque a gente aí nesse aspecto a gente não quer, digamos assim, apressar essa espera, né? Então, até porque se você apressar essa espera vai ser letal. Tem pessoas inclusive que decidem, né, apressar essa espera por uma finitude, que é acabar com essa situação. E viver é uma espera ativa e compreender como esperamos é fonte de crescimento e de sentido. Eu acho que quando a gente perde um pouco, né, quando a gente inclusive percebe que o paciente perdeu um pouco dessa perda de sentido, aí sim aparecem sérios ansiogênicos dentro da vida dessa pessoa. De você perceber que talvez não há mais uma motivação para esperar por coisas boas ou ruins. E ele vai trazer uma reflexão aqui no texto que eu achei interessante. Ele vai dizer: já que vou morrer mesmo, para que me preocupar com tais problemas? Ele faz essa pergunta. Isso me parece de um simplismo assustador, negação de uma das mais belas capacidades humanas, o poder de buscar sentido para o vivido e se orientar para ir por isso. Essa espera ativa, né, que ele vai falar, que é a espera pelo fim, ela é inevitável a todos nós. Ele vai dizer que nós somos destinados a viver imersos nessa dialética de vida, morte e vida. E eu até posso relacionar essa questão da figura e fundo, né? A gente às vezes pode tomar consciência de que a nossa finitude está perto, mas ela depois volta a ser fundo, para que a gente possa dar seguimento aos nossos projetos, dar seguimento
aquilo que traz sentido a essa dicotomia, digamos assim, a essa tensão entre uma espera que não é espera, que ele vai falar no texto, né? Essa certeza de que morreremos, mas com a incerteza de saber quando. E ele vai terminar esse texto de uma maneira muito bonita, dizendo que a espera e a ansiedade podem ir de encontro uma à outra, né? A gente pode tratar isso de uma maneira que a percepção é de que a gente pode se apoiar, né, no nosso próprio tempo e que há tempo para tudo, né? E há tempo para tudo que a gente gostaria de viver. Eu acho que isso é importante. A gente às vezes trata a ansiedade como um sintoma, como a gente pode pensar a ansiedade como um fluxo, como um fluir da vida. E que a gente pode voltar a ter confiança nesse fluir da vida, para que seja mais fácil, inclusive, fazer essas relações que a gente fez no texto, entre meta e horizonte, né? Entre não ver, na verdade, não interpretar os fenômenos na nossa vida como, na verdade, algo que é certeiro que vai acontecer, é uma possibilidade. Isso vai trazendo novas ferramentas para que a gente lide com esses momentos de ansiedade. Então eu vou fechar essa Gestalt hoje voltando à pintura do Edvard Munch, Angst, né, que é a ansiedade. E eu comecei a olhar a pintura e eu percebi que a pintura retrata realmente essa angústia existencial. Uma pintura de 1894 e a gente vê esses rostos pálidos, os olhos arregalados e um cenário que traz até um certo mal-estar, que é profundo e é coletivo, né? Até a paisagem, ela reflete um pouco, né, dessa pintura, esse caos interno. O mundo ali nessa pintura parece ser algo ameaçador e sem sentido. Até os personagens da pintura trazem uma sensação de isolamento entre eles, de desconexão. É uma angústia que ela está sendo solitária e também compartilhada, né? E é engraçado porque isso tem muita... Apesar de ser uma pintura de 1894, o Edvard Munch foi uma pessoa que teve realmente questões, perdas é, muito significativas na vida. Perdeu a mãe quando criança, uma irmã quando era adolescente, e sofreu de diversas questões emocionais, né, de depressão, teve alcoolismo, e isso, né, reflete na pintura dele, nesse momento que ele está trazendo e expressando um pouco do que ele vê como ansiedade ali. Isso se relaciona, né, com essa crise de identidade do século XXI, eu colocaria desse jeito, onde a ansiedade ela também se traduz um pouco numa hipervigilância, numa sobrecarga de estímulos, né, de redes sociais, de produtividade, de instabilidade que a gente sente no momento atual, e a amplificação, né, dessa sensação de ameaça. Eu acho que essa pintura ela traz um pouco desse século XXI, nessa amplificação de uma sensação de uma ameaça, onde nada é tão sólido, né? Isso traz ansiedade. Essa hiperconectividade, esse distanciamento afetivo e essa dificuldade, né, de experienciar o aqui e agora também está refletido um pouco nessa pintura, né? Quando eu falei que há uma sensação de isolamento entre os personagens da pintura, né? Essa hiperconectividade, como a gente trouxe no texto, traz um pouco de um contato mais frio, de um contato que tem algo que intermedia esse contato e que traz essa distância oceânica que o texto também trata. E eu acho que o século XXI traz uma percepção, às vezes, de um coletivista, de um desempenho, né? De um ideal de sucesso, de um prazer constante em correria. Até os personagens da pintura parecem, né, que estão ali andando, apressados para algum lugar. E isso gera uma culpa, um medo de fracasso, e que é algo individual e algo coletivo também. Eu acho que a ansiedade ela é cada vez mais vivenciada, experienciada pelas pessoas como um sentimento negativo. Eu acho que o texto traz esse contraponto, que a gente pode estar ansioso para coisas boas e ter essa confiança na vida, como o Enio vai fechar o texto. E eu acredito também que a gente precisa tirar um pouco da normalização de que a ansiedade é apenas um sintoma a ser tratado. A ansiedade é um processo que
a gente precisa ver aonde é que precisa de ajustes para sair de algo patológico. Me preocupa um pouco a medicalização, inclusive de crianças, para ansiedade. Eu acho que a gente precisa, inclusive, começar a aplicar dentro das nossas casas, das nossas famílias, essa, esse desconforto de ter que lidar com o aqui e agora, com esse silêncio que o texto vai trazer. E começa isso com as crianças, né? As crianças precisam começar a ser expostas a esse tédio um pouco, para criar um pouco de resiliência e ser menos ansioso com os eventos da vida. Bom, essas foram as minhas reflexões sobre o primeiro capítulo do Angústias Contemporâneas e Gestalt Terapia. Eu espero que tenha contribuído, inclusive, para o estudo de cada um de nós dentro da Gestalt Terapia. E fico à disposição para quem quiser deixar algum comentário no vídeo e a gente dialogar um pouco sobre aquilo que eu consegui captar e perceber. É o que eu falei, foram coisas que eu captei do texto e pode ser que para você que está lendo também tenham outras partes mais interessantes. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, se eu ler novamente esse capítulo, eu vou ter outras reflexões. Isso mostra que a gente está se atualizando criativamente. É isso, muito obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos então num próximo encontro, onde a gente vai ler o segundo capítulo dessa obra, tá bom? Até breve.